Caso de duas crianças. Essas duas crianças teriam sido abusadas por um vizinho. Isso aconteceu aqui na região do bairro Cascavel Velho. Eu vou voltar com a Beatriz, que ela tem aqui informações para nós. E tem um detalhe nessa história, porque não seria a primeira vez que esse crime teria, sido cometido, praticado, ou um crime parecido por esse rapaz, por esse suspeito, Bia. É isso mesmo, Valdinei. Esse homem suspeito tem 61 anos e olha só, ele era o marido da babá que cuidava das crianças na casa dela. Essas crianças já eram abusadas há algum tempo, segundo os relatos, de acordo com a Polícia Militar, elas relataram que isso já acontecia há algum tempo. E então elas tiveram coragem, elas foram ameaçadas, o homem ameaçava elas o tempo inteiro, ficaram com medo e só depois de um tempo então que elas tomaram a coragem para contar para a mãe o que havia sido feito, o que aconteceu aí dentro da casa da babá. Então a mãe procurou a polícia e ele logo foi preso e esse caso continua sendo investigado. As crianças foram encaminhadas ao Hospital Universitário aqui de Cascavel para fazer o protocolo aí com relação ao abuso sexual, mas elas seguem bem e então vão ser ouvidas também na delegacia, concluir essa investigação toda. E sobre isso a gente conversou com o aspirante da Polícia Militar, que deu detalhes sobre a prisão desse homem. A Polícia Militar foi acionada, para um atendimento a uma mãe que falou que as duas filhas haviam sido abusadas sexualmente no lugar onde ela ficava, no lugar da babá lá. Aí, em contato com a mãe, em contato com as crianças também, as crianças estavam bastante nervosas, estavam chorando bastante por causa da situação. E daí foram realizadas diligências até a casa do indivíduo lá, Daí, em contato lá com ele, ele negou a princípio, também a babá negou o que aconteceu, mas pelo relato das crianças, foi encaminhado para a Polícia Civil. No local lá, era onde a mãe deixava as crianças para passar o dia na babá, e ele era o marido da babá. Ele se aproveitava dessa situação para realizar esses tais atos aí, As crianças relataram que não foi a primeira vez que aconteceu essa situação. Aconteceu outros momentos, mas elas tiveram coragem, para fazer denúncia agora nessa situação. Mas falou que não foi a primeira vez que ele havia feito isso. Vale ressaltar a orientação aos pais nesses momentos, Valdinei, que é o diálogo. É conversar sempre, fazer a criança se abrir. Nesse caso, a gente percebeu que as crianças realmente ficaram com medo por conta das ameaças desse idoso, de 61 anos, mas então elas tomaram coragem. E eu acho que falta isso, dos pais, conversarem com as crianças, para que elas tenham coragem de denunciar qualquer situação, qualquer toque, qualquer fala que ela não se sinta, confortável. Vale a pena, então, ter essa conversa, esse diálogo entre a família, Valdinei. Não é nem coragem, Bia? Se trata de liberdade. O filho, a filha precisa ter essa liberdade, esse canal aberto com os adultos, especialmente pai e mãe. A gente está falando aqui dessas figuras que são fundamentais na criação, para que não. Existem algumas partes do corpo que não é possível que outra pessoa toque. E a criança precisa saber disso. O pai, a mãe precisam dialogar, conversar, obviamente que de uma forma, que a criança entenda, sem ser tão invasivo também, mas que a criança possa entender que ali não, esse ponto não. E especialmente em situações como essa, até a gente, no passado, tinha isso como algo muito mais comum do que hoje, que era o pai e a mãe saírem para trabalhar, e o filho, a filha, serem levados até a casa de uma pessoa que ficaria responsável. Hoje isso não acontece com tanta frequência, o número é bem menor, mas o cuidado esse não muda. E essa é uma questão até cultural, porque a gente tem que ir trazendo isso desde a tenridade das nossas crianças, trazendo essa orientação. Preparo psicológico também e mais, proporcionando um ambiente onde a criança tenha liberdade de conversar com o pai e com a mãe. Olha, aconteceu isso, foi assim. E prestar atenção no que a criança está dizendo, porque obviamente que ela não vai ter preparo, ela não vai ter argumentação, não tem essa bagagem para dizer exatamente o que aconteceu, mas ela pode ir dando os sinais dela. Então, todo mundo tem que ficar muito atento nesse caso. Vamos aguardar.
ver qual vai ser o desfecho dessa história, mas independentemente, a gente está aqui para relatar, mostrar o que aconteceu, contar o que aconteceu e tentar incrementar aí no sentido de despertar um pouco mais de cuidado por parte dos responsáveis. Obrigado, Bia. Valeu!